a nossa querida doutora Idel Maciel, que é uma das mais importantes personalidades no âmbito do assunto da Covid-19. Ela que já esteve conosco e também está constantemente na grande imprensa, dando informações relevantes sobre essa pandemia que, quando esperamos caminha para o fim, uma variante, e aí começa tudo de novo. Dessa vez começou um pouco mais ameno. Doutor Etel, muito obrigado por falar conosco sempre, com muita disponibilidade, sabendo da sua agenda, do seu serviço. Eu gostaria de iniciar fazendo a mesma pergunta que fiz a doutora Margarete Dalcomo e a doutora Raquel Stuck. A variante Ômicron pode ser chamada de um prenúncio do fim da pandemia? Dauro, primeiro eu queria agradecer o convite para estar aqui com você, parabenizar por tantos anos aí, levando informação e informação de qualidade para todos que te acompanham. Então, eu quero te parabenizar pela sua trajetória. Eu espero, nós estamos aí na ciência, aprendemos muito nesse tempo, né, Dauro, de como começamos para agora. Nossa, os avanços foram muito grandes. Nós já temos vacinas, nós já temos medicamentos que são efetivos. Infelizmente, ainda não temos aqui no Brasil, né, Dauro? Essa é a nossa luta para que a gente possa incorporar esses medicamentos que são efetivos no nosso sistema único de saúde, para que as pessoas possam ter acesso. Porque ter vacina e medicamento é muito importante para a gente enfrentar essa doença. Eu acredito que a Ômicron, ela pode ser um caminho para que a gente passe de um status diferente, a gente saia da pandemia e entre no que nós chamamos de endemia, que é o vírus não vai desaparecer, a doença não vai sumir, ela ficará entre nós, como muitas outras que nós temos. Eu trabalho há muitos anos com tuberculose, sou hoje a presidente da rede brasileira, né, de pesquisa em tuberculose, e vou pegar a tuberculose como uma doença semelhante. Né? A tuberculose já foi uma pandemia no passado, já dizimou milhares de vidas em todos os continentes. Né? A gente conhece a bactéria que causa a tuberculose, que é uma micobactéria, há milênios. Então, que nós já temos aí, através de estudos, né, de carbono 14, já sabemos que faraós morreram de tuberculose, né, que tiveram tuberculose. Então, é uma doença que nos acompanha há milênios. Nós temos vacina, nós temos medicamentos, mas ela continua entre nós, causando doença e causando morte. Infelizmente, onde estão essas mortes hoje? Nos mais vulneráveis, naqueles que têm menos acesso, naqueles que têm comprometimento nutricional. Então, quando a gente tem um número, diria assim, mais ou menos constante de casos e de óbitos, a gente considera a doença endêmica. A gente sai do status de pandemia, quando temos muitos casos de forma explosiva, e passamos ao status de endemia. Então, temos o mesmo número de casos constante, um número semelhante de óbitos, e, em geral, esses óbitos, eles estão em populações vulneráveis. Agora, é muito semelhante ao que a gente está vendo na Ômicron. Nós temos o agravamento, né, dos casos da variante Ômicron, ela está cometendo, né, está acontecendo naqueles que não estão vacinados, portanto, estão desprotegidos, e naqueles que são mais vulneráveis, em geral, idosos, porque têm outras doenças, né? E a própria idade faz com que o nosso sistema de defesa, responda de forma mais menor, de forma mais suprimida. Então, a própria idade, algumas comorbidades que são imunossupressoras, como nós chamamos, né? Então, as pessoas que são transplantadas, que recebem um transplante, precisam tomar medicamento para inibir a resposta de defesa, porque, em geral, o organismo entende o órgão transplantado como
um órgão estranho e pode atacar esse órgão. Então, essas pessoas tomam medicamentos constantes para impedir que o sistema de defesa haja com muita robustez, de forma mais de mais impacto, né? E essas pessoas, por conta desses medicamentos, pessoas que estão tratando contra o câncer, nós estamos vendo que são essas pessoas que estão mesmo vacinadas com alguma possibilidade de agravamento e aí precisando de uma internação. Então, o que parece, né, o que nos parece até o momento, é que a Ômicron ela vai ser essa transição de pandemia para endemia. Isso não necessariamente quer dizer que é uma coisa ótima, né? Porque a gente vai continuar com casos, a gente vai continuar com óbitos, mas pelo menos nós vamos mudar de fase e a doença, né, esse vírus, não vai mais ser tão agressivo. Então, a não ser que alguma coisa mude muito, né, ao que parece, nós caminhamos para esse cenário. Nós estávamos vendo, o vírus vem, ele parece que ele vem sempre nas outras fases, né? Seja na gama, na delta, ele veio caminhando da Europa para cá até chegar aqui para a gente. E a gente está vendo, viu picos elevados de Ômicron, Estados Unidos, vimos picos elevados no Brasil. Sim. Parece que começa a haver uma redução desses casos. Aqui mesmo, em Além Paraíba, onde está a sede tanto da Rádio Cultura quanto da TV, a gente já viu, tem visto nesses últimos dias, especialmente, 2 ou 3 dias, epidemiologicamente ainda não é uma análise, mas é um caso a se pensar, são dos casos da variante. Vacina e talvez porque todo mundo a maioria já tenha pego, doutora? Então, nós estamos nesse momento já analisando, porque o comportamento do vírus ele costuma ser semelhante, Dauro. Então, assim, o que aconteceu na Europa, na África do Sul, no próprio Estados Unidos, que a gente foi aprendendo? O vírus ele chega, no caso a Ômicron, muito transmissível, então muito explosiva. Se a gente olhar as outras ondas, que são mais suaves, né? Essa onda da Ômicron é muito mais inclinada, ela foi muito mais explosiva. As pessoas ficaram doentes ao mesmo tempo. Famílias, em geral, a gente viu algo diferente também das outras variantes, que nessa, quando você tinha um membro da família doente, praticamente todos os outros também estavam doentes. Então era muito transmissível, teve essa explosão de casos. O que a gente tinha visto nos outros países é que em torno aí de 25, 45 dias, a Ômicron atingiu o pico de transmissão e depois começava a descer. Então, a gente tinha estimado, então, olhando os outros países e considerando que o Brasil ia ter, né, um comportamento semelhante, a gente chegaria ali no máximo a 45 dias em meados de fevereiro, que seria agora, né, 14, 15 de fevereiro. O que nós estamos vendo é que alguns estados eles já apresentam uma desaceleração, então nós já estamos vendo menos pessoas procurando o serviço porque estão com síndrome gripal, menos testes sendo realizados, uma diminuição na internação. Então a gente começou com essa diminuição, né, essa desaceleração da transmissão no Rio, depois São Paulo, porque foram os primeiros locais que também identificaram, né, a variante, são importantes pontos de entrada no Brasil, né, para o turismo, e tem uma mobilidade grande principalmente nas capitais, mas a gente começou a ver uma desaceleração, e agora essa desaceleração começa também a aparecer em outros estados. Aqui no meu estado, por exemplo, a gente diminuiu significativamente da semana passada para essa semana a procura por testagem, o número de pessoas indo, né, até as unidades de saúde, pronto atendimento. Então, a gente já começa a perceber uma desaceleração que parece, então, que a gente vai seguir, né, a variante Ômicron segue aqui no Brasil uma tendência semelhante ao que aconteceu na Europa. Agora, ontem a Sociedade Brasileira de Infectologia mandou um paper para mim, um documento sobre cloroquina.
Eu não li tudo, porque eu estava na casa de amigos no momento e não peguei ainda para ler com calma. Mas alguma ação proposta pelo Ministério Público Federal sobre isso. Nós vimos nessa pandemia e continuamos vendo um enorme gasto de energia e um enorme gasto de tempo para discussões idiotas e parece que, assim, perdão, ideologicamente enraizadas, e que elas continuam, algumas pessoas ainda continuam dizendo, a vacina infantil, ela vai causar pericardite bacteriana, que é plenamente reversível, ela vai causar todas essas coisas que a senhora mais do que eu tem acompanhado, essas idiosincrasias que têm sido ditas por grandes autoridades brasileiras. Isso atrapalhou e continua atrapalhando, na opinião da senhora, porque parece que há uma resistência menor, uma resistência maior dos pais levarem os filhos para vacinar. Infelizmente, Dauro, a gente fica até com dificuldade de encontrar as palavras para descrever, né, esse momento que nós estamos vivendo. Eu acredito que depois que a gente passar por isso, se nós estivéssemos num país sério, muitas pessoas já estariam presas, né? Já estariam presas diante de tudo que aconteceu. Certamente, investigações depois acontecerão, porque a gente vai ver que tem muito dinheiro também envolvido, né? Então, há muitos outros interesses que não apenas a desinformação pela desinformação, né? Então, infelizmente, vivemos esse tempo. Foi muito mais difícil a gente combater a desinformação, porque essa desinformação veio de órgãos do governo, de pessoas que ocupavam cargos, né, e que representam no imaginário coletivo, né, representam para toda a população uma figura de autoridade, né? Então, assim, é difícil você dizer, eu sou aqui professora da Universidade Federal do Espírito Santo, é difícil você dizer assim, olha, o que eu estou dizendo, eu estou aqui falando para você, cidadão, e eu estou dizendo que o que o ministro disse é mentira. Então, assim, é de uma complexidade a gente tem, né, fazer esse trabalho, esse esforço, tentando explicar que o que está sendo dito pela autoridade máxima que ocupa esse momento no país é mentira. Então, assim, é muito grave o que nós estamos vivendo, né? E é realmente, como você falou, é algo que eu, nos meus 25 anos como pesquisadora, eu nunca vivi isso. Para mim foi muito difícil, desgastante, porque nós que estamos nos expondo, né, falando e dizendo, né, o que a ciência descobriu até agora, o que nós temos, se a nossa agência regulatória aprovou, porque ela analisou todos os documentos, né? Então, não há sentido em ter uma audiência pública onde as pessoas não têm acesso a nenhum documento, quer dizer, vai colocar ali que você é a favor ou contra. Não tem o menor sentido uma audiência pública se você tem uma agência regulatória que analisa toda a documentação, e se a agência regulatória, que é do governo, né, do país, é do Estado brasileiro, mas faz parte, né, do Estado brasileiro, diz que é segura e eficaz, como outro órgão do governo pode dizer o contrário, ou criar, né, falsas ideias e lançar mentiras para a sociedade. Então, isso tudo é muito grave. É muito grave, e num país sério, isso teria graves consequências. Graves consequências. Teria, assim, consequências que não estão acontecendo, infelizmente, né? Então, e a gente que acaba se expondo, Daura, a gente fica numa situação recebendo muitas agressões, né? A gente vive, infelizmente, num momento muito polarizado, e agora iniciamos 2022 já numa época de eleição, já num clima eleitoral, né? Então,
está sendo bem, não está sendo fácil, né? Para que a gente, mas a gente está aqui, eu agradeço a você, né? A abertura também para esse espaço, para que a gente possa continuar falando, né? Que a ciência já comprovou essa vacina para criança na faixa etária pediátrica, as duas aprovadas pela nossa agência regulatória, Anvisa, elas são seguras e eficazes. Então, leve seu filho, sua filha, para se vacinar, porque nós estamos vendo que o que a gente tem que ter medo mesmo é da doença. E tivemos aí nessa onda da Ômicron, infelizmente, um aumento de internação nessa faixa etária pediátrica. E além do óbito, né, Daura, eu fico sempre falando isso assim, em todos os locais onde eu vou, porque às vezes as pessoas dizem, mas a criança, né, não morreram muitas crianças. É tão difícil a gente fazer essa conta, né? A gente relativizar isso. Tudo bem, a morte em crianças, comparado, e como epidemiologista, eu sempre falo isso para os meus alunos e para todo mundo. Quando a gente fala que alguma coisa é menor ou maior, a gente tem que dizer comparado aqui. Então, se a gente disser, né? Morreram menos crianças comparado com os adultos. Mas se a gente comparar com as outras doenças infecciosas em crianças, a Covid matou mais do que todas as outras 15 doenças infecciosas que nós temos vacina. Então, assim, é muita coisa. E eu imagino para uma família que perdeu um filho, uma filha, né, que perdeu uma criança por uma doença infecciosa que hoje tem vacina e tem medicamento, é muito triste, né? É muito triste. Então, assim, essas pessoas precisam ser responsabilizadas, né? Essas pessoas que estão no poder agora fazendo esse desserviço para a população. Doutora, a questão da medicação e das vacinas também, do ponto de vista particular. Nós sabemos que o SUS é um sistema universal, né? E que, ao início da pandemia, assim como ocorreu ao início da pandemia do H1N1, quando o Tamiflu foi todo reservado para o governo, as vacinas foram todas reservadas para o governo e as medicações, tão logo sejam aprovadas pela Anvisa, e esperemos que brevemente, serão, a princípio, logicamente, reservadas para o governo. Há uma outra corrente que diz que deve haver essa reserva para o governo, mas que deve haver também um pequeno quantitativo percentual para que as pessoas que possam não tomem uma dose ou recebam uma cartela de comprimidos orais que seria melhor usado numa pessoa que não pode comprar ou adquirir. A senhora acha, do ponto de vista de mundo, senhora, eu vejo fotos da senhora no mundo todo, a senhora acha que, do ponto de vista de mundo, vai chegar um momento que essas vacinas estarão disponíveis nas clínicas de vacinação privadas e também esses medicamentos estarão disponíveis nas farmácias? Eu acredito que vai depender muito de como essas mutações vão acontecer, como que vai precisar ser o controle de saúde pública. Vou dar aqui novamente o exemplo da tuberculose. Mesmo que você tiver um plano de saúde, que você for consultado num sistema privado, né, na nossa saúde suplementar aqui, o medicamento, ele só pode ser disponibilizado, né, ele só pode ser dispensado pelo Sistema Único de Saúde. Por quê? Porque o Estado precisa ter controle, como é uma doença de transmissão respiratória, o Estado precisa ter controle de onde está essa pessoa, aonde ela está adoecendo, se ela está curando, se ela está tomando o remédio corretamente, porque se ela não estiver, ela representa um perigo para outras pessoas. Então, tudo depende muito de como a gente vai caminhar. É claro que a tuberculose é um pouco diferente, que é uma doença mais crônica, até você adoecer, o tratamento é longo, você pode contaminar muitas pessoas, né? A Covid é um pouco diferente, porque a transmissão ela é mais curta, mas depende muito do que acontecer com o vírus. A gente ainda está entendendo esse vírus, né? A gente ainda está ali vendo
é difícil a gente comparar, por exemplo, com influenza, né? O vírus H1N1, agora H3N2, porque a gente já conhecia. Isso é um vírus que está entre nós há muito tempo, que faz mutações, mas nós já conhecemos. Nós já sabemos o que ele é capaz, para onde ele vai. De vez em quando a gente tem uma mutação que causa uma epidemia, mas a gente tem ali um controle sobre ele. Já temos vacinas, já temos medicamentos, então a gente tem ali um controle. O SARS-CoV-2 a gente ainda não sabe, né? A gente ainda precisa compreender melhor esse vírus. Agora a gente teve essa Ômicron que foi para um caminho, mas pode ser que tenhamos um conjunto de mutações que a gente precise renovar todas as vacinas, quanto tempo a gente vai conseguir isso? Então, tudo isso ainda são perguntas sem resposta. Para finalizar, doutora, quando a senhora acredita, na melhor e na pior hipótese, que um dia eu vou poder entrar com a senhora aqui, vou perguntar, doutora, é o fim da pandemia ou entramos na fase endêmica, né? Ou em fases de surto, enfim? Olha, eu acredito que se nada muito diferente acontecer, Dauro, se a Omicron... E aí, assim, eu estou um pouco otimista agora, estou mais otimista do que eu estava, porque aonde a transmissão estava muito acelerada, na Europa, nos Estados Unidos, eles saem do inverno agora, então há uma tendência a ter uma diminuição mesmo, né, de transmissão. A nossa preocupação agora é que a gente entra no nosso inverno, né? E aí tem também a preocupação com a gripe, né? Com termos aí esses dois vírus circulando. Mas se nada muito diferente acontecer com o vírus, se ele não fizer mutações, ele vai sempre fazer mutações, mas se ele não fizer mutações que mudem muito a agressividade dele, né, a virulência dele, para causar a doença mais grave na gente e escapar das vacinas, eu acredito que o segundo semestre vai ser, a gente já pode assim dizer, olha, se tudo caminhar desse jeito, eu acredito que a gente vai ter, porque para sair da pandemia depende do mundo todo, não é só da gente, né? Então, nós não temos até o momento uma definição assim, quais serão os parâmetros? Quando a gente vai considerar que isso é endêmico, por exemplo, morrer 5 mil pessoas por ano é endêmico, então, assim, quais serão os parâmetros de morte, a gente chama de mortalidade, né? E de adoecimento, morbidade. Então, esses parâmetros são definidos pela OMS, em acordo com os outros países, tem muitas pessoas pensando nisso agora, quais seriam esses indicadores, mas eu acredito que se tudo continuar como nós estamos agora, com as vacinas ainda segurando gravidade, no segundo semestre a gente pode passar aí por uma nova fase, e eu acredito que a gente sairia, assim, desse decreto de pandemia e entraríamos aí na endemia, e ainda, como eu falei, o vírus vai continuar entre nós, a gente ainda vai ter que ter uma proteção melhor, né, principalmente para os nossos vulneráveis, né, os idosos, a gente vai ter que ainda continuar com os cuidados. Só para eu finalizar aqui o raciocínio, Dal, vou dar o exemplo da AIDS, né, o vírus, o HIV, que está entre nós, deixou de ser uma pandemia, né, a gente se lembra mais, né, na década de 80, 90, quando a pandemia começou, tudo isso que aconteceu, a gente foi aprendendo do vírus, a gente foi criando estratégias, hoje é uma endemia, continua entre nós, o vírus continua aí, e nós ensinamos, né, aos nossos adolescentes, aos nossos adultos jovens e a todas as pessoas que é preciso ter sexo seguro. Então, você precisa usar preservativo. Então, isso não sumiu, porque o vírus continua entre nós. Então, o risco de você se contaminar, ele é menor, porque o vírus circula menos, mas ele não é inexistente. Então, é um pouco isso que a gente vai caminhar, né? Nós vamos ter que continuar. Por exemplo, alguém está com síndrome gripal, eu acredito que a gente ainda vai orientar para a pessoa usar máscara, tá? Então, um pouco o que acontece nos países asiáticos, né? As pessoas usam máscara e eles adquiriram, né, esse hábito por muitas epidemias respiratórias. Então, acredito que algumas coisas ainda vão ficar,
né, entre nós. Então, você vai visitar seus pais, você está com uma síndrome gripal, você não vai nesse dia, você vai dizer, olha, eu vou depois que melhorar um pouco. Então, esses cuidados que eles ainda vão ter que existir entre nós, principalmente para a gente proteger aqueles que são mais vulneráveis entre nós, né? Olha, muitíssimo obrigado. Imenso prazer ouvir Igualmente. tamanho conhecimento, tamanha tranquilidade para informar, tamanha facilidade para explicar. Deus abençoe, que a senhora continue aí na sua luta. Eu acompanho, seja nas emissoras de TV, nas redes sociais da senhora. Tô sempre vendo as suas colocações e agradeço a sua entrevista. E não é adeus, é até breve, que a senhora sabe que de tempos em tempos eu vou sempre até a senhora pedir uma entrevista, porque os nossos ouvintes merecem uma informação de qualidade como a senhora nos passa. Obrigada, Dauro. Espero que nós estejamos comemorando daqui a pouco, falando de coisas melhores. Espero. Um abraço Um grande. abraço. Tchau.